Olá! Você já percebeu que tem fases da vida que parecem não ter saída? Você já viveu momentos assim? Tem momentos em que tudo pesa, a rotina cansa, o coração se aperta e por mais que se lute, nada parece mudar. É como andar em círculos, sempre voltando para o mesmo lugar. A sensação é de que todo esforço é em vão. E o pensamento que insiste em vir é: será que isso tudo vai passar? É nesse lugar de dor e incerteza que muita gente pensa em desistir. Mas é aqui que entra a fé. Porque fé não é para quando está tudo bem. Fé é para quando tudo parece perdido. E não tem história melhor para lembrar disso do que a história de José, filho de Jacó. José tinha sonhos. Sonhou que seria alguém grande, que teria destaque. Mas o caminho até lá foi completamente diferente do que ele imaginava. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso por um crime que não cometeu. Dá para imaginar o que ele sentia? Quantas noites ele chorou em silêncio? Quantas vezes pensou que Deus tinha se esquecido dele? Mas mesmo na prisão, ele manteve o coração alinhado com Deus. Ele continuou sendo fiel, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. E foi nesse tempo difícil que Deus estava preparando tudo. Porque quando chegou a hora certa, Deus tirou José da prisão e colocou ele no palácio. Do fundo do poço, ele foi ao topo da nação. De escravo, passou a governador do Egito. E sabe o que isso ensina? Que tem dor que é processo, tem luta que é caminho, tem prisão que antecede a promoção. A fase difícil que alguém vive hoje não é o fim da história, é só um capítulo. E Deus nunca escreve histórias pela metade. Mas para viver isso é preciso não parar no meio da dor, não deixar o desânimo vencer, porque Deus vê o escondido. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. E Ele honra quem permanece firme, mesmo com o coração cansado. Às vezes, a bênção vem disfarçada de espera. Às vezes, a resposta vem depois de muito silêncio. Mas Deus nunca se atrasa. A Bíblia diz: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Salmo 126. Então, se o dia está pesado, se a alma está cansada, se o cenário parece sem saída, lembre-se de José. Lembra que a dor dele não foi em vão, e nem a sua será. A vida tem fases, algumas apertadas, outras confusas, mas todas passam. E Deus é especialista em transformar o choro da noite na alegria da manhã. Por isso, continua, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Continua sendo fiel no pouco. Continua fazendo a sua parte, mesmo que ninguém veja. Porque Deus vê. E Ele não se esquece de quem permanece. A vitória não é só chegar no topo. A vitória começa quando, mesmo na luta, a pessoa não desiste de ser quem é. Quando ele continua orando, mesmo sem forças. Quando ele continua acreditando, mesmo sem provas. E um dia, assim como aconteceu com José, tudo vai fazer sentido. A dor vai virar testemunho. E o tempo de espera vai virar motivo de gratidão. Quem olha para trás depois da vitória, entende que cada lágrima teve propósito, cada luta preparou o coração, cada silêncio fortaleceu a fé. Então, hoje mesmo,
sem respostas. Escolhe confiar. Entrega tudo nas mãos de Deus. Os medos, os sonhos, a vontade de sumir. Entrega o que machuca e também o que ninguém entende. E lembra, Deus não precisa que esteja tudo perfeito para agir. Ele age no caos, no escuro, no escondido. Ele transforma a história, mesmo quando parece que não tem mais jeito. Não desista agora. A colheita está mais perto do que parece. E Deus está cuidando de tudo. Fica em paz, fica bem. Até a próxima mensagem.